Outro dia, conversando com uma amiga, ela se queixou sobre a dificuldade de ser solteira hoje em dia. Ela é uma mulher bonita, tem em torno de 30 e poucos anos, tem muito cuidado com a saúde, treina crossfit, faz natação, está em dia com a terapia, tem graduação, mestrado, um bom emprego, é uma pessoa divertida e boa de conversa. E mesmo com uma persona tão bem construída, ela se queixa da dificuldade de atrair bons relacionamentos para a vida dela. No dia dessa conversa, ela chegou a dizer que estava pensando em sair de todos os aplicativos de relacionamento e que ia se fechar para a ideia de conhecer pessoas. Ela falou assim: eu preciso entender que esse é o meu destino, que relacionamento não é coisa para mim. As palavras dela, infelizmente, encontram eco na história de muitas outras mulheres e até de alguns homens. Existe hoje uma queixa geral sobre os relacionamentos e as intenções de relacionamento. Pessoas se tornaram descartáveis como coisas nessa tal sociedade de consumo. Uma sociedade que precisa nos preencher de ausência para que a gente tente preencher nossos vazios, consumindo o que se apresenta como o novo. Na minha adolescência, era muito comum ver nos bairros as oficinas eletrônicas. Quando a nossa televisão, o nosso aparelho de som, o nosso Walkman quebrava, a gente levava na oficina eletrônica e o técnico consertava. Hoje, essas oficinas praticamente não existem mais. Cada dia mais as pessoas trocam os equipamentos eletrônicos ao invés de consertar. Isso também vale para as pessoas. Para quem investe tempo discutindo relação, se parece que tem tanta gente mais atraente e disponível no mercado dos afetos. Para que fazer terapia de casal se existem tantos e tantas pretendentes investindo atenção em mim nas redes sociais? Em que tempo eu vou cuidar do relacionamento prevenindo o desgaste se eu tenho que dar atenção a tanta gente por aí que parece mais interessante? A fome de novidade está causando congestão no amor. A overdose de dopamina gerada pela paixão também pode ser uma das armadilhas do amor. Paixão é bem diferente do amor. Paixão é a fase intensa do encantamento no relacionamento. Só que essa fase intensa de euforia e excitação, ela tem um prazo de validade. As pesquisas no campo da neurociência apontam que a paixão dura entre 6 meses a 2 anos. Depois desse tempo, pessoas maduras emocionalmente podem começar a conhecer o amor nesse relacionamento. As pessoas imaturas começam a buscar em outras pessoas o que elas sentiram no início do relacionamento. É como escolher ficar eternamente na 5ª série da afetividade. A pessoa se reprova na escola da vida sentimental para não assumir o compromisso de construir uma relação madura. Outra coisa importante de se destacar é que na paixão, ao contrário do que se pensa, a gente não se apaixona pela outra pessoa. Na verdade, a gente se apaixona por a gente mesmo. A gente se apaixona pela imagem que o outro faz da gente. A gente se apaixona pelo encantamento que vemos no olhar do outro quando esse outro nos vê. A gente se apaixona por se perceber como alguém desejável, admirável, alguém que merece atenção e cuidado. O sistema de recompensas do nosso cérebro trabalha no limite máximo de processamento de dopamina, adrenalina, serotonina e ocitocina durante a paixão. O efeito é bem parecido com o da cocaína. O efeito te entrega o bônus da excitação e te cobra o ônus da redução da capacidade crítica, do discernimento e da racionalidade. Por isso que você cometeu aquelas loucuras de amor que hoje em dia você nem acredita que teve coragem um dia de fazer. Na paixão, a gente não vê o outro como ele é, e sim como a gente gostaria que ele fosse. A gente joga lente de aumento nas qualidades que buscamos e ficamos míopes em relação às características que não suportamos.
Um relacionamento evolui da paixão para o amor quando a gente consegue olhar para o outro e reconhecer que a outra pessoa é um ser humano como eu e você. E como ser humano, essa pessoa tem virtudes e defeitos, características que admiramos e características que temos restrição. E, sobretudo, uma pessoa que tem história de vida com alegrias, dores, frustrações e superações. No amor, você olha para essa pessoa e, apesar dela ser humana, você ainda sente desejo de se relacionar, de construir um relacionamento que respeite as histórias individuais de vocês para elas serem bases para a construção de uma história em comum. E justamente aí que está a dificuldade, o trabalho que dá a se relacionar. As histórias dos contos de fada talvez tenham ensinado que depois do beijo vinha o "e foram felizes para sempre". E muitas vezes o "para sempre" dura exatamente o tempo do beijo. Nossa dificuldade de se relacionar está muito associada à nossa baixa tolerância à frustração. A gente idealizou tanto o relacionamento que desenvolveu dificuldade em tolerar pessoas reais, relacionamentos reais, vidas reais. O amor que a gente vê o casal de influenciadores postar nas redes sociais é muitas vezes só um produto para vender mais produtos. A vida de casal que parece perfeita no Instagram movimenta a venda de joias, utensílios do lar, cirurgias plásticas, viagens de casal, produtos eróticos, medicamentos para impotência e até mesmo Rivotril. Aquele papinho de os opostos se atraem talvez seja a armadilha mais perfeita para a frustração. O que me parece mais sensato não é a ideia dos opostos se atraem, e sim os dispostos. As paixões podem amadurecer para o amor, para quem estiver disposto a investir tempo, atenção, diálogo, negociação, paciência, alteridade, honestidade, empatia, respeito, intimidade, compromisso, flexibilidade, perdão, parceria, responsabilidade afetiva, visão de futuro e vontade de fazer dar certo. Relacionamento saudável é investimento, é construção. O acaso sozinho não cria um relacionamento saudável e duradouro. A telepatia também não. Não adianta esperar que o outro adivinhe as suas necessidades e expectativas em relação ao seu relacionamento. Precisa falar, negociar, ouvir, entender, praticar, corrigir. E isso precisa ser feito sempre e muitas vezes. Não trate seus relacionamentos como você trata seus fones de ouvido, que quando dá um problema você joga fora e compra outro. Não alimente a sociedade de consumo dos corpos e afetos. Invista em quem tem valores em comum com você. Invista menos em quem te prometa e mais em quem se comprometa. Invista em quem tem visão de futuro. Invista em quem faz as pazes com o passado e que não está só fixado na superfície do agora. A crise atual não é de ausência de amor, e sim do vício das paixões. A crise dos relacionamentos não é falta de gente para se relacionar, e sim de falta de gente disposta a se aprofundar. Sair da superfície e buscar mergulhos mais profundos um no outro. A ilusão dos prazeres rápidos e das satisfações urgentes está tirando a coragem de muita gente de investir tempo na construção de relacionamentos recíprocos, autênticos, empáticos, que ofereçam suporte emocional um para o outro, que abrigue tempo de qualidade, que possua intimidade emocional, que convirja para o crescimento pessoal de cada uma das partes e crescimento também enquanto casal. E relacionamentos que os sonhos em comum nutram a força para lidar com a realidade do dia a dia. Invista em quem estiver com disposição de mergulhar mais profundamente em você. Cada dia que você dedica a quem se satisfaz com a superfície vai ser um dia mais longe da pessoa que quer construir uma vida com você. E lembre-se, relação também é conflito. São duas pessoas, dois mundos, duas histórias pessoais, são muitas arestas para aparar.
E nem sempre tudo vai encaixar. Relação é conflito. Existem momentos em que vai conflitar esse encontro de mundos. Nesses momentos, a gente tem duas opções: fazer como as pessoas imaturas fazem, descartar o relacionamento por preguiça de conversar de maneira madura e falar sobre as nossas expectativas, nossos sentimentos, nossos desejos, nosso olhar sobre o que conflita e propor acordos, repactuar acordos antigos, exercitar a compreensão e também demarcar o nosso posicionamento. Ter preguiça de investir na gente, no outro e no relacionamento enquanto existem sonhos em comum, enquanto existe amor. Ter preguiça e fazer como se faz com a televisão, o aparelho de som, e que quando dá problema a gente descarta, a gente joga fora e se lança mais uma vez no mercado de corpos e afetos que sempre tem promoção. Promoção de superficialidade para quem se satisfaz com mergulhos rasos. Também existe a opção madura, a opção de olhar nos olhos, de conversar como gente grande, conversar como quem enxerga na outra pessoa alguém tão falha quanto eu. Conversar para avaliar o quanto cada parte pode se dar na construção de uma troca honesta e recíproca, enquanto existir pontes entre os valores comuns, entre os desejos mútuos, entre o presente e o futuro, entre os sonhos e as realidades, entre a vontade de dar certo e a coragem de ser um para o outro tudo aquilo que um dia nos faltou. Relacionar é um ato de coragem, maturidade e amor. Por isso é que está tão fora de moda. E o conselho que eu te dou no final desse episódio é: tenha coragem de ser cafona.